Boa noite, gente. Vamos agora gravar a prova de português, Colégio Militar de Belo Horizonte, 2020. Vamos lá. Texto 1. 21. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe, que, olhando à sua volta, nada viu. Estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o pequeno príncipe. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipe. Mas, após refletir, acrescentou: O que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o pequeno príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. Essa é a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipe. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor. Creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou o seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas, os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E isso me incomoda um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fossem música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados, então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti, e eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas, como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe.
É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor se voltasses à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas, quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse ele. Vou, disse a raposa. Então, não terás ganhado nada. Terei sim, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou: Vai rever as rosas. Assim, compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te presentearei com um segredo. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo, é muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Bom, esse texto é do livro O Pequeno Príncipe, né? De Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, ele é de 1900 a 1944. Foi um escritor, ilustrador e piloto. Em 1921, ingressou no serviço militar, no Regimento de Aviação de Estrasburgo. Tornou-se piloto civil e subtenente da reserva. É autor de O Pequeno Príncipe, publicado nos Estados Unidos em 1943. Dedicado inicialmente às crianças, passou a ser lido por adultos no mundo inteiro, possuindo cerca de 250 mil versões. No Brasil, foi publicado pela primeira vez em 1954. 13ª questão. Assinale verdadeiro ou falso para as declarações a seguir sobre o texto 1. A raposa não admira os homens porque eles possuem fuzis. Bom, então vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. Isso tá na linha 17. Vamos lá. Então, essa primeira aqui, ó. Raposa não admira os homens porque eles têm fuzis. Eu acho que essa daqui tá certa. Vamos continuar. Segundo a raposa, os homens não criam com facilidade laços entre amigos. Na linha 59, vamos ver o texto. Linha 59, vamos lá. Aqui, ó. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Então vamos voltar à questão. Opa!
Segundo a raposa, os homens não criam com facilidade laços entre amigos. Então, vamos lá, tá certa essa também. Tá. Somente criando laços é possível conhecer profundamente um ao outro. Certa também, né? Ela falou isso, né? Cativa-me. Agora, neste momento, tu para mim é igual a 100.000 crianças. Mas depois que você me cativar, ou seja, depois que você criar laços comigo e me conhecer profundamente, é possível conhecer profundamente um ao outro. Tá certa essa também. Ao criar laços, as pessoas necessitam umas das outras e se tornam possessivas. Se tornam possessivas, quer dizer que uma vai mandar na outra? Não, né? Tanto que no livro pode-se ir, pode-se ir e vir, ou seja, não são possessivas, certo? Essa é falsa. Coloque verdadeiro ou falso. Os laços fazem-nos admirar aquilo de que não gostamos, o que nos faz perder a identidade. Bom, passamos a admirar aquilo que não gostamos, ou seja, passamos a gostar, a apreciar aquilo que nós não conhecíamos. Isso é verdade. Agora, nos faz perder a identidade? Não, né, gente? A gente passa a admirar aquilo que nós não conhecíamos, mas nós não perdemos a identidade por causa disso, certo? Então, olha, vai ficar V, 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 F, F, F. Então, 13ª, vamos fazer aqui a eliminação. A primeira é V, então eu já elimino essa, certo? E a última, V, 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 F, F, letra C. 13ª, letra C. Continuando a prova. 14ª. Depois que o pequeno príncipe cativou a raposa e ia partir, a raposa contestou uma fala do menino dizendo: terei sim, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Contestou, né? Então a raposa foi lá e contradisse. O que é isso? Ela disse o oposto, né? Contradisse. Tá. Então vamos lá na linha 82. Vamos lá. Então, não terás, ó. O pequeno príncipe está indo embora, né? Ela fala: eu vou chorar, a culpa é tua. Tu que quiseste que eu te cativasse. Quis, disse a raposa, mas tu vais chorar, disse ele. Eu vou. Então não terás ganho nada, ó. Ele disse isso para ela. Não terás ganhado nada. Terei sim, ó. Contestou. Por causa da cor do trigo. O que vai acontecer, ó? Ela vai ver o trigo ele é amarelo, e ela vai lembrar da cor dos cabelos do menino e vai lembrar dos momentos felizes que eles ficaram juntos, certo? Então vamos lá, voltando aqui. Letra A. Quando conheceu o menino, a raposa desconhecia a cor do trigo? Ela desconhecia? Não. Ela sabia que a cor do trigo era amarela. Cancela a letra A. Ela, pelo contrário, ela conhecia a cor do trigo. Agora ela só vai fazer a associação entre a cor do trigo, que é amarela, e o cabelo do menino. A raposa não comia pão.
até conhecer o menino, quando passou a fazê-lo. Esse lo aqui é o pão. Comer o pão. Passou a comer o pão? Não. A raposa continuava não comendo pão. Ela gostava de galinha, lembra? Os campos de trigo são lembrados pela raposa porque não valem nada. Não valem nada? Os campos de trigo não valem nada? Ela, a raposa, né? Ela sabe que os campos, ela sabe que os campos de trigo são valiosos para os homens. Certo? D. A cor do trigo deixa de ser uma referência para a raposa quando conhece o menino? Deixa de ser ou passa a ser uma referência? Passa a ser, né, uma referência. Tá cancelada essa D, não é? E, antes de conhecer o menino, a raposa não se importava com a cor do trigo certa, mas agora ela se importa, né? Então, 14ª letra E, ok? 15ª questão. Releia atentamente a seguinte passagem do texto. Mas tu tens cabelos dourados, então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti. Linhas 50 a 52. Este excerto, quer dizer, este fragmento, apresenta entre suas partes as seguintes relações: causa e consequência, condição. Então vamos lá, ó. Mas tu tens cabelos dourados. Cabelo dourado, o menino tem. Então é a causa, certo? Por causa do teu cabelo dourado, será maravilhoso quando me cativares, porque o trigo que é dourado fará com que eu me lembre de ti. Então, por causa do teu cabelo dourado, o trigo que é dourado também fará com que eu me lembre de ti. Então, é uma consequência. Quer dizer, eu vou olhar o trigo e vou lembrar de você. Por quê? Por causa do seu cabelo dourado. Agora, ó, é uma condição. O condição, gente, aqui, ó, eu preciso do se. Se o teu cabelo fosse dourado, eu me lembraria de você, mas não é o se, né? Não é condição, tá? É uma comparação? Gente, desculpa. É uma comparação, não é uma condição, já falei, né? É uma comparação. Por exemplo, tá comparando o cabelo dourado. Então, ó, o trigo que é dourado fará com que eu me lembre de ti. É uma consequência, certo? Ele não tá comparando. Essas frases aqui não fazem comparação, certo? É uma finalidade. Os teus cabelos são dourados porque tem a finalidade de... Não é finalidade. É uma concessão. O que é concessão? É conceder, né? É uma permissão. A primeira, então vamos lá, ó, as duas partes, né? A primeira parte é causa.
eu tenho o cabelo dourado e, como consequência, você será lembrado. Então, 15ª, letra A. Causa e consequência. 16ª questão. Leia o texto, leia o excerto a seguir, é o fragmento, tá? Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. Linhas 64 a 66. Assinale a alternativa que contém a compreensão coerente com o trecho acima. Gente, vamos lá, ó. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem, quer dizer, a fala, né? A fala, a linguagem verbal é uma fonte de mal-entendidos. O que a raposa quer dizer com isso, ó? A linguagem, às vezes, ela é desviada. Ela é deturpada, certo? A linguagem, às vezes, quando uma pessoa fala com a outra, essa linguagem é mal interpretada, certo? Então, vamos lá. As expressões faciais mostram o quão difícil é identificar a personalidade das pessoas? A expressão facial mostra a sinal alternativa que contém a compreensão coerente com o trecho acima, hein, gente? E eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. O olhar revela mais a verdade, pois a palavra dita pode não ser bem compreendida. Tá certo, né, gente? Letra B. Foi isso que ela quis dizer com isso, ó. A linguagem, quer dizer, a fala, é uma fonte que pode ser mal interpretada. Então, às vezes ela não é bem compreendida. Essa B tá boa. Vamos ver as outras? As expressões faciais mostram o quão difícil é identificar a personalidade das pessoas? Não, né? Essa questão aqui, ela tá errada, porque, olha só, ela falou para ele, e eu te olharei com o canto do olho, e tu não dirás nada. Então, o que a raposa está querendo dizer? Que a expressão facial do menino faz com que ela o entenda, né? Faz com que ela o identifique. C. O olhar atento é capaz de registrar na memória do outro o valor da afetividade e das grandes descobertas. Quer dizer que o olhar atento da raposa é capaz de registrar na memória do outro, do menino, ou na memória dela? Na memória dela. Essa C tá fora. Se eu olhar atentamente para alguém, eu vou registrar o valor da emoção em mim mesmo, na minha própria memória e não na memória do outro. Essa C tá fora. D. A manifestação da verdade e da afetividade entre as pessoas acontece através do olhar atento. Então, ó, a manifestação da verdade e da afetividade entre as pessoas acontece através do olhar atento. Mas aqui, no nosso contexto, certo? Não é entre as pessoas. É entre uma raposa e um menino, certo? E as relações entre as pessoas acabam rapidamente quando ocorrem discordâncias? Não, né, gente? Não tá falando isso no texto. E outra coisa, existem discordâncias entre algumas pessoas e a relação entre elas não vai acabar rapidamente. Então, 16ª questão, letra B, de bola.
17ª. Releia a seguir a passagem do texto. Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Pode-se inferir pela expressão única coisa que fazem de interessante que a visão da raposa, quer dizer, o que a raposa vai pensar a respeito dos homens. Quando ela diz assim, única coisa que fazem de interessante. Quem? Os homens. Então, na visão da raposa, a única coisa que os homens fazem de interessante é criar galinhas. Então, para a raposa, os homens não fazem nada que preste. Certo? Exceto o quê? Criar galinhas. Então, pode-se inferir pela expressão, única coisa que fazem de interessante, que a visão da raposa a respeito dos homens é esclarecedora. A raposa tem uma visão esclarecedora a respeito dos homens, contestadora. A raposa contesta. Ela contestar é ir contra, é contradizer, né? A raposa ela contradiz, né? É adequada a visão da raposa em relação aos homens? Não, né? É assustadora a visão da raposa em relação aos homens ou ela é sarcástica? Sarcástica. Vamos lá, gente. Sarcástico é a mesma coisa que irônico, né? Irônico ou irônica, né? A visão da raposa a respeito dos homens é irônica. É uma visão irônica. É uma visão assim de deboche, de zombaria. Então, gente, é uma visão esclarecedora? Não. Então, é uma visão sarcástica, né? A única coisa que presta é aqueles que não galinham. O resto que eles fazem não vale nada. 18ª questão. Observe o emprego da vírgula em. E depois, olha, se tu queres um amigo, cativa-me. Pode-se afirmar que as vírgulas destacam a mesma ideia nas frases 1 e 2, que é expressar um convite à ação, indicar uma interjeição de alegria, apresentar um vocativo. Vamos lá. E depois, olha, tá vendo? Esse olha vem do verbo olhar, né? É um verbo, certo? E esse verbo, ele está no imperativo afirmativo, certo? Ela está dizendo, olha os campos de trigo. Se tu queres um amigo, cativa-me. Esse cativa-me também é um verbo. Do verbo cativar. Também está no imperativo. Ela está dando uma ordem, né? Vamos lá. Então, ó, quando ela fala, né? Depois da vírgula, olha, cativa-me, expressa um convite à ação? Sim, né? Essa questão aqui é boa. Vamos ver o resto. Ela está expressando um convite à ação porque ela está mandando ele olhar e ela está mandando ele cativar a ela, né? Então, é uma ação. Tanto olha, ação de olhar, e cativa-me,
ação de cativar. Então, letra A é boa. Ela, depois da vírgula, eu tenho uma interjeição de alegria? Olha, cativa-me é uma interjeição de alegria? O que é uma interjeição? É uma palavra, interjeição, palavra que exprime sentimento, que exprime uma emoção, certo? Por exemplo, oba é uma interjeição de alegria. Legal, ó. Então, gente, ó, exemplo de interjeição de alegria. Oba! Outra. Legal! Quando vamos, né? Então, essas são interjeições de alegria. E aqui eu tenho 2 verbos, né? Que indicação, não tenho interjeição de alegria. Apresenta um vocativo, o olha e o cativa-me são vocativos? O vocativo é quando a gente é um chamamento. O vocativo é um chamamento, certo? Por exemplo, Maria, onde estás? Certo? Ó, onde estás, Maria? Então, esse caso aqui, ó, é um chamamento, tá chamando o nome da pessoa, isso é um vocativo. E aqui, ó, olha, cativa-me é ação, não é vocativo. Então, essa letra C tá fora. O olha e o cativa-me exprime uma emoção? Não, tá pedindo ação, tá pedindo que o menino faça, né? Primeira ação é olhar, segunda ação é cativar. Introduz uma reclamação? Depois da vírgula eu tenho uma reclamação? Não. Então, 18ª, letra A. Texto 2. O sucesso da mala. Respiro ofegante. Trago nas mãos uma pequena mala e uma agenda tinindo de nova. É meu primeiro dia de aula. Venho substituir uma professora que teve que se ausentar por motivo de força maior. Entro timidamente na sala dos professores e sou encarada por todos. Uma das colegas, tentando me deixar mais à vontade, pergunta: é você que veio substituir a Edith? Sim, respondo num fio de voz. Fala forte, querida, caso contrário vai ser tragada pelos alunos. E morre de rir. Ela nem imagina o que a espera, não é mesmo? E a equipe toda se diverte com a minha cara. Convidada a sentar-me, aceito para não parecer antipática. Eles continuam a conversar como se eu não estivesse ali, até que, finalmente, toca o sinal. É hora de começar a aula. Pego meu material e percebo que me olham curiosos para saber o que eu tenho dentro da mala. Antes que me perguntem, acelero o passo e sigo para a sala de aula. Entro e vejo um montão de olhinhos curiosos a me analisar que, em seguida, se voltam para a maleta. Eu a coloco em cima da mesa e abro sem deixar que vejam o que há lá dentro. O que tem aí, professora? Em breve vocês saberão. No fim do dia, fecho a mala junto com minhas coisas e saio. No dia seguinte, comporto-me da mesma maneira e no outro e no outro. As aulas correm bem e sinto que conquistei a classe, que participa com muito interesse. Os professores já não me encaram. A mala, porém, continua sendo alvo de olhares curiosos. Chego à escola no meu último dia de aula. A titular da turma voltará na semana seguinte. Na sala dos professores, ouço a pergunta guardada há tantos dias. Afinal, o que você guarda de tão mágico dentro dessa mala que conseguiu modificar a sala em tão pouco tempo?
Podem olhar, respondo, abrindo o fecho. Mas não tem nada aí, comentam. O essencial é invisível aos olhos. Aqui guardo o meu melhor. Todos ficam me olhando, parecem estar pensando no que eu disse. Pego meu material, despeço-me e saio. O texto é O Sucesso da Mala, de Cibele Meyer. 19ª questão. Aponte a opção que não ocorre relação semântica de modo, ó. Primeiro ele quer a que não ocorre, se é relação semântica de modo. Vamos lá. O que é semântica? Semântica é o estudo do significado, do sentido, né? Do sentido, do significado das palavras. Significado das palavras no contexto, certo? Então, relação semântica de modo. O que é esse de modo, né? Tem que ter uma relação semântica de modo, advérbio de modo, tá? A. Entro timidamente na sala dos professores e sou encarada por todos. Vamos lá. Timidamente. É o modo como ela entra, certo? Ela entra de modo tímido. Entro timidamente na sala dos professores e sou encarada por todos. Então, esse timidamente aqui é modo. Ele quer aqui não, ó. Ó, gente. Aquela que não ocorre relação semântica de modo no sentido de modo. Então, a ela está certa. Ele está querendo que eu marque a errada. Vamos prestar atenção. Até que finalmente toca o sinal. Ó. Sim, respondo num fio de voz. Vamos lá, vamos continuar. Até que finalmente toca o sinal. Até que enfim. Até que enfim toca o sinal. Então, esse finalmente está indicando o quê? Tempo, né, gente? Sim, respondo num fio de voz, ó. Num fio de voz é uma voz fininha. É uma voz, não é uma voz grossa, né? Num fio de voz bem baixinho. Então, assim, é um modo também. Uma das colegas, vamos lá? Tentando me deixar mais à vontade, ó. Então, esse tentando me deixar mais à vontade é tranquila, né? Uma das colegas tentando me deixar tranquila. Também é modo. E no dia seguinte me comporto da mesma maneira. Ó, no dia seguinte me comporto da mesma maneira, e no outro, e no outro. Então, ó, o comportamento, né? Estou me comportando deste modo. Então, é modo também. Então, a opção que não tem semântica de modo é a letra B, que é a opção errada. Todas as outras têm a ideia de modo, menos a letra B, porque até que enfim acabou essa aula e tocou o sinal. Então, finalmente tocou o sinal, até que enfim. Então, essa dá a característica de tempo e não de modo. Então, a 19ª letra B de bola. Questão 20. O texto 2 apresenta a seguinte frase.
O essencial é invisível aos olhos. Aqui guardo o meu melhor. Esse trecho sugere que a realização de qualquer desejo depende da sorte e do companheirismo. O essencial é invisível aos olhos, aqui guardo o meu melhor. Então, a realização de qualquer desejo depende da sorte? Não, né, gente? A realização de qualquer desejo depende da vontade, depende da atitude. A relação de qualquer desejo depende também do querer, certo? Então, a letra A tá fora. As lembranças mais remotas trazem para o tempo presente tão somente o saudosismo. As lembranças mais remotas, quer dizer, antigas, né? Trazem para o dia de hoje, o tempo presente, o saudosismo? Somente o saudosismo? Não, né, gente? E outra coisa, nem tem relação com o essencial e invisível aos olhos. O que é imprescindível deve ser guardado com segurança. Opa! O essencial é invisível aos olhos. Aqui guardo o meu melhor. O que é imprescindível? Imprescindível é o essencial, certo? É o necessário. Deve ser guardado com segurança, certo? Né? A mala é um objeto carregado de ponderações, de comparações e expectativas em relação ao futuro do corpo docente. A mala é um objeto carregado de ponderações, de comparações e expectativas em relação ao futuro do corpo docente. Corpo docente são todos os professores. Mas a mala era de uma pessoa só, de uma só professora. Letra D tá fora. Os olhos somente enxergam os momentos bons durante o percurso da casa da narradora até a entrada em sala de aula. Os olhos somente enxergam os momentos bons? O essencial é invisível aos olhos, aqui guardo o meu melhor. O que é imprescindível deve ser guardado com segurança. 20ª questão, letra C. Vigésima primeira. Quando duas pessoas interagem por meio da linguagem, elas levam em conta não apenas o que é dito, mas outros elementos da situação. Por exemplo, quem são os interlocutores, o papel social que eles exercem, o que uma pessoa pensa da outra, o lugar, o momento, a intenção, etc. Tendo em vista o fragmento acima e o contexto do texto 2, assinale a alternativa a qual sugere que a professora substituta esquiva-se de seus interlocutores para não revelar um segredo. Esquiva-se. Ela, então, o que ela faz? O que é esquivar? Ela evita, né? Esquivar é evitar. Esquivar é afastar. Esquivar é eximir, né? Certo? De seus interlocutores para não revelar um segredo. Então vamos lá. Letra A. Chego à escola no meu último dia de aula, linha 26. B. Podem olhar, respondo abrindo o fecho. Então, olha, quando uma pessoa quer evitar, esquiva-se, ela quer afastar, então ela não fala podem olhar, né? Se ela falar podem olhar, então ela está mostrando o segredo e não evitando. Então, essa alternativa aqui, ela é errada, certo? Vamos continuar. Pego meu material, despeço-me e saio. Então, vamos lá na linha 35? Vamos lá, ó, gente.
Na linha 30. 29. Afinal, o que você guarda de tão mágico dentro dessa mala que conseguiu modificar a sala em tão pouco tempo? Podem olhar, respondo, abrindo o fecho. Ou seja, tá vendo aqui, gente? Ela tá mostrando o segredo. Ela não tá se esquivando. Ela abriu a mala. Mas não tem nada aí, comentam. O essencial é invisível aos olhos. Aqui guardo o meu melhor. Todos ficaram me olhando, parecem estar pensando no que eu disse. Pego meu material, despeço-me e saio. Então, gente, aqui na linha 35, a professora, ela já revelou, né? Ela já revelou o segredo. Então, ela não está se esquivando. Ela já revelou o segredo. Então, essa aqui também não é a alternativa correta. Essa daqui está errada. Antes que me perguntem, acelero o passo e sigo para a sala de aula, ó. Essa é boa, tá certa. Antes que me perguntem, quer dizer, eu sei que eles estão curiosos para saber o que tem na minha mala, mas eu vou me esquivar. Eu acelero o passo e sigo para a sala de aula, nem respondo nada. Então, essa é a certa. E, convidada a sentar-me, aceito para não ser antipática. Então, quando ela aceita, tá vendo aqui, ó, aceito. O fato dela aceitar sentar perto deles não é esquiva. Não é esquiva, né, gente? Ela está aceitando sentar perto deles. Então, essa aqui tá errada também. Ela tá aceitando, então não é essa. Chego à escola no meu último dia de aula. Aqui na letra A não tá apresentando nenhum contexto da pessoa se afastar, se esquivar. Então, 21ª letra D de dado. Beleza, gente? 21ª letra D. 22ª. Ao se relacionar o texto 1 com o texto 2, pode-se inferir que... Vamos lá. O texto 1, eu tenho a história da raposa e do menino, certo? E o texto 2, eu tenho a história da professora com a sua mala. Vamos lá. Os dois textos evidenciam que a conquista, a confiança e o amor são ingredientes essenciais a uma boa relação. Opa, essa alternativa é boa. Vamos ver as demais? Porque, olha, gente, no texto 1, quando tem a raposa e o príncipezinho, né? Eles começam a ter uma boa relação com a conquista. Ela não fala cativa-me. Cativar tem a ver com confiança também. Eu tenho que ter confiança na pessoa, né? Ter confiança na raposa e o amor. O mesmo acontece com o texto 2. A professora, ela conquista a sala de aula, certo? Então, vamos lá. E ela tem uma boa relação, essa professora tem uma boa relação com a sala de aula. B. Tanto o texto 1 quanto o texto 2 mostram a importância da força que as palavras ganham em um discurso. Força das palavras? Não, gente. No texto 1, a raposa pede para o príncipezinho ficar em silêncio. Inclusive, no texto 1, fala que as palavras podem ser mal interpretadas, mal compreendidas. Então, não é a letra B. A letra B está fora. C. Os dois textos mostram ao leitor que a sensibilidade de qualquer ser humano depende da troca de olhar que ocorre diariamente entre o corpo docente e o discente. Vamos lá. Os dois textos mostram que a sensibilidade de
de qualquer ser humano depende da troca de olhar que ocorre diariamente entre o corpo docente e o discente? Não, gente, os dois textos não. Porque, olha, o primeiro texto, ele nem fala de corpo docente e discente. O primeiro texto fala de raposa e príncipezinho. O que é corpo docente? Corpo docente é aquele grupo de pessoas que dão aula. Então, corpo docente são os professores. E o que é um corpo discente? É o grupo de alunos, certo? Mas os dois textos mostram que a sensibilidade de qualquer ser humano depende da troca de olhar entre os professores e alunos? Não. Texto 1 fala de raposa. A letra C está fora. Os textos 1 e 2 reforçam o significado atribuído à incerteza do amor entre adolescentes e adultos? Incerteza do amor entre adolescentes e adultos? Não. Texto 1 fala de raposa e príncipezinho. A letra D está fora. E tanto o texto 1 quanto o texto 2 trazem relatos da contribuição do homem para o meio ambiente junto às práticas de consumo consciente. Gente, eles nem estão falando de contribuição do homem para o meio ambiente, eles nem estão falando sobre consumo consciente. Então vamos lá, 22ª alternativa certa, letra A. Texto 3. Leia atentamente a tirinha abaixo para responder as questões 23 e 24. O essencial é invisível aos olhos. Primeiro quadrinho. Entendi! Os sentimentos são invisíveis. Os sentimentos! Tô falando do oxigênio, moleque maluco. Vamos lá. Tirinha. Questão 23. Opa, desculpem. Questão 23. A tirinha esclarece um diálogo com o texto 1. Desculpa, a tirinha estabelece um diálogo com o texto 1. No entanto, ela tem o efeito de ironia. Ironia é quando a tirinha fica engraçada. Então, assinale a opção que indique corretamente essa afirmativa. Qual a afirmativa? O efeito da ironia, tá? Então, letra A. A ironia se estabelece porque a fala da raposa no primeiro quadrinho é compreendida de maneira objetiva, o que leva o Pequeno Príncipe a comemorar essa compreensão. Bom, vamos lá, gente. Olha, essa raposa falou, o essencial é invisível aos olhos. Aí ele falou, entendi os sentimentos. Essa compreensão dele é uma compreensão de maneira subjetiva. O que é isso? Subjetiva. Porque ele está compreendendo que é sobre os sentimentos que ela está falando, né? Ele está tendo uma compreensão subjetiva. Quando ele fala assim, o essencial é invisível aos olhos, e ele diz assim, tô falando do oxigênio, moleque maluco. Essa raposa, ela tem uma compreensão objetiva. Objetiva é o quê? O oxigênio. O oxigênio, ele pode ser percebido pela gente, né? Ele é invisível, mas ele é perceptível. E o subjetivo, ele não é perceptível, certo? Que o sentimento, ele é subjetivo. O oxigênio, ele é objetivo. Então, vamos lá. A ironia se estabelece porque a fala da raposa
no primeiro quadrinho é compreendida de maneira objetiva. Então, o que leva o Pequeno Príncipe a comemorar essa compreensão. Essa compreensão aqui no segundo quadrinho, a fala da raposa no primeiro quadrinho, desculpa, é uma compreensão, não é objetiva, certo? Tá fora a letra A. A ironia resulta da insensibilidade da raposa em compreender as questões de relacionamento. Por isso, o Pequeno Príncipe celebra os sentimentos. Então, olha só. Aqui, realmente, ó, a raposa, ela é insensível aos sentimentos, certo? A ironia resulta da insensibilidade da raposa em compreender as questões de relacionamento. Por isso, o Pequeno Príncipe celebra os sentimentos. Ele celebra, mas não é pela insensibilidade da raposa. Tá fora a letra B. C. A ironia resulta da fala da raposa, no terceiro quadrinho, pois ela realiza uma interpretação sensível sobre os sentimentos? Não, né, gente? No terceiro quadrinho, a gente pode ver aqui, ela diz assim, tô falando do oxigênio, moleque maluco. Então, ela não é sensível sobre sentimentos, certo? Não é, a raposa, pelo contrário. Ela está falando de coisas objetivas. D. A ironia acontece porque a interpretação da célebre frase do livro O Pequeno Príncipe é realizada da mesma forma pelas personagens. Por isso o menino comemora. Olha, a ironia acontece porque a interpretação da célebre frase, qual é a célebre frase? É essa aqui, ó. O essencial é invisível aos olhos. A interpretação dessa frase é realizada da mesma forma pelas personagens? Não, né? O menino, ele interpretou de uma forma, o essencial é invisível aos olhos. Aí o menino pensou em sentimentos e a raposa pensou em oxigênio. Então, o menino e a raposa não interpretaram da mesma forma. A ironia, né, no final do quadrinho, ocorre porque a raposa, ao ressignificar o essencial invisível aos olhos, usa essa expressão em sentido objetivo, ao contrário do Pequeno Príncipe, certa? 23ª, letra E. 24ª. Analise as afirmações abaixo sobre a tirinha. 1. É possível produzir sentido na tirinha mesmo sem a presença de balões? Será que eu vou conseguir entender, ter sentido, ter entendimento na tirinha sem os balões? Sem os balões, ó, faz de conta que não tem os balões. Eu consigo entender o que está acontecendo na conversa deles? Não, né, gente? De jeito nenhum. Então, a primeira alternativa, é possível produzir sentido na tirinha mesmo sem a presença de balões? Não, claro que não. Essa alternativa está errada. Segunda, a ausência do Pequeno Príncipe no terceiro quadrinho compromete a produção de sentido? Vamos olhar? Não. A ausência do Pequeno Príncipe no terceiro quadrinho compromete a produção de sentido? O que vocês acham? Vamos continuar. Terceira, o ambiente em que ocorre o diálogo permanece inalterado nos três quadrinhos? Certo, né, gente? É o cenário, vamos ver? Ó, o ambiente é o mesmo, tá vendo? O ambiente é o mesmo.
Então, sim, tá certa a terceira. A linguagem não verbal da raposa no segundo quadrinho indica uma escuta atenta. Será que ela está escutando atentamente, com bastante atenção ao menino? Vamos ver? Sim, né? Ó, tá vendo aqui? A raposa aqui, ó, no segundo quadrinho, prestando atenção no menino. Então, vamos lá. A linguagem não verbal, quer dizer, a raposa não tá falando nada, né? No segundo quadrinho. Beleza. Indica uma escuta atenta? Sim. Ela tá prestando atenção nele. Senão ela não daria uma resposta, né, para ele. Seu menino maluco, eu tô falando do oxigênio, não tô falando de sentimentos. Vamos voltar à alternativa 2 aqui, ó. A ausência do Pequeno Príncipe no último quadrinho compromete a produção de sentido? Compromete o sentido? O que vocês acham? E não tá aqui o menino, né? Então a ausência dele vai comprometer o sentido, o final da tirinha? Compromete a ironia da coisa? Não, né, gente? Não compromete nada. Não compromete. Ele disse que compromete, mas não, então tá errada. Então vamos lá. 3 e 4 estão certas. A 1 tá certa? Não. A 1 aqui da B, não. A 2 tá certa? Não, cancela C. A 2 tá certa? Não, cancela E. 3 e 4 somente. Então, alternativa 24, letra D. Beleza, gente? Terminamos aqui, então, a prova do Colégio Militar de Belo Horizonte 2020. Continuaremos com próximas provas. Fiquem com Deus.